O que está em jogo quando a gente resolve se expressar publicamente? Por que falhar em público gera tanto medo? Você já percebeu que muitas vezes o medo de falar em público não aparece só na hora da apresentação? Só em a gente pensar em se expor, ele já pode surgir. Se você sofre desse medo, só em imaginar levantar a mão na sala de aula, por exemplo, defender uma ideia, gravar um vídeo e postar, se posicionar numa conversa importante, ele já toma o corpo, a respiração muda, a vontade é sumir, é desistir antes mesmo de começar a falar qualquer coisa. E aos poucos esse medo deixa de ser só sobre falar. Ele começa a ser um impedimento para que você possa caminhar pela vida, ou com a vida, por assim dizer, com altivez, com alegria, interferindo profundamente nas suas decisões, nas relações pessoais e profissionais. Isso acontece com você? Hoje eu quero te convidar a olhar para esse medo de uma forma mais abrangente, mais profunda, para que você possa compreender o que está por detrás desse desafio. Por que tantas pessoas têm medo de falar em público? Mas o que é o medo? A origem dessa palavra vem do latim metus e se refere a temor, apreensão, fobia, pavor, uma perturbação, uma ansiedade que toma conta do corpo perante o risco ou uma ameaça que pode ser real ou imaginária. Quando temos medo, experimentamos uma sensação desagradável. O pulso se acelera, suamos, trememos, sentimos secura na garganta, dificuldade de respirar, tensão muscular e outros sintomas. O medo que vamos tratar aqui é o mental, o psicológico. Esse gigante que paralisa multidões. Muitas pessoas procuram desenvolver a sua expressão verbal em cursos de oratória com o objetivo de eliminar o medo de falar em público. Em geral, só procuram isso quando estão prestes a viver um desafio, uma apresentação obrigatória, uma entrevista, um desejo de crescimento profissional. É muito raro alguém querer cuidar disso sem que exista uma exigência externa. E aí, veja só, a pessoa já está vivendo algo novo, desafiador. Por exemplo, apresentação de seminários, uma produção de um trabalho científico, está vivenciando ali um concurso público ou uma apresentação de conteúdo nas redes sociais que ela quer postar. E para completar, ela precisa encarar o medo de falar em público. Seria bem diferente se as pessoas escolhessem encarar esse medo antes da urgência, não é mesmo? Mas não é assim que acontece em geral. E a falta de confiança em si para se expressar publicamente muitas vezes passa a ser maior do que o desejo de se lançar. Muitas vezes acabamos nos paralisando diante do medo. Ou podemos até ativar o modo coragem para seguir em frente, mas é uma luta, muita dor até que o desafio acabe. Percebe isso? Muitos dos nossos medos que sentimos, ele tem origem lá atrás, em experiências da infância. São imagens distorcidas que nos fazem sentir um fracasso mesmo antes de tentar, gerando insegurança e uma sensação de incapacidade. É comum a pessoa estar preparada cognitivamente, intelectualmente, mas ainda assim ela se sente que não é capaz. Ela sente muita ansiedade e acaba se preparando demais, mais do que o necessário, porque a sensação é de não estar preparada. E o medo de se expor toma conta, e por mais que possamos assumir o desafio, há muito sofrimento psíquico. Esse medo, ele é apontado por muitos como o maior inimigo do ser humano. Emílio Mira Lopes afirma que o medo é como um gigante negro cujos os tentáculos escravizam a vontade, limitam a criatividade, interrompem o desenvolvimento
e bloqueiam o despertar das nossas potencialidades. Ele parece tão real que esquecemos que é um fantasma. Segundo Reinaldo Polito, um dos grandes nomes da oratória no Brasil, existem 2 oradores dentro da mesma pessoa: o orador real e o orador imaginário. O orador real é quem realmente somos, com as nossas qualidades, nossas potencialidades e também limites em transformação. O orador imaginário, por sua vez, nasce de uma autoimagem distorcida das fantasias de julgamento, da sensação de não aceitação. São pensamentos que geram sentimentos negativos e sabotam o comportamento antes mesmo da fala acontecer. Meu objetivo com você aqui é para que você possa reconhecer esse eu real. Mas para isso é preciso encarar o eu imaginário. Não tem outro caminho. Observá-lo, escutá-lo, ganhar intimidade com ele, percebê-lo quando ele se apresenta na mente e no corpo. E é preciso deixar claro que a confiança que você tanto quer, que você tanto deseja, não surge da negação desse medo, não surge de você querer vencê-lo, lutar contra ele. Ela surge quando você decide mudar sua relação com ele. E aí essa confiança, ela vem revestida de entusiasmo, de criatividade, de energia vital. Todo o nervosismo produzido pelo medo, ele pode ser transformado quando nos conectamos com uma vontade genuína de nos expressarmos com mais liberdade e naturalidade. Esse é o ponto. Não é só sobre encarar o desafio para realizar alguma coisa. Encarar esse medo, que parece o vilão da história, é, na verdade, entrar em contato com uma grande dor escondida. E ao encará-la, abrimos um novo espaço para que a vida possa acontecer em toda a sua dimensão. Tudo isso nos leva a algo maior. Falar do medo de se expressar é também falar do medo de viver. E aqui entra a contribuição fundamental do Rolando Toro, criador da biodança, quando ele trata dessa questão do medo. E se você está se identificando aí com a minha fala, não esquece de curtir esse vídeo, tá? Na visão de Rolando Toro, o medo de se expressar está diretamente ligado ao medo de viver. Porque viver exige exposição. Crescer, sentir, errar, criar, sempre estamos diante do olhar do outro. Rolando Toro diz assim: é presença que concede presença, mas na verdade a gente vê tudo isso como um desafio. Em cada momento da vida, isso aparece de várias formas. No estágio, na faculdade, quando você quer bater um papo com aquela pessoa especial, nas relações em geral, nas escolhas profissionais, nas apresentações, nas entrevistas, nas reuniões, na busca por autonomia, por liberdade, por realizações e principalmente por essa chamada felicidade, que a gente nem sabe direito o que é. A gente precisa atravessar esse medo de falar em público. E atravessar não porque todo mundo precisa subir no palco, mas porque falar em público não é sobre isso. É sobre a vida. A vida acontece nas relações. E não existe relação sem comunicação, sem fala, sem expressão. Por isso, olhar para esse medo é tão importante. E dessa forma, o falar em público, de fato, se torna o palco onde muitos medos aparecem. É a gente se abrir para estar no centro dessa roda. E quando a gente começa a olhar com mais atenção para o medo de falar em público, percebemos que ele raramente vem sozinho. Quando sentimos essa vergonha de se expor, existe um campo muito maior de medos que atravessam a nossa forma de estar na vida. Rolando Toro fala desses medos como fronteiras do medo de viver. Eu não vou aprofundar cada um deles aqui nesse vídeo. Quero apenas nomeá-los, citar para você que você consiga perceber
como muitas vezes o medo de falar em público é só a porta de entrada para algo mais amplo. Há, portanto, um universo de medos que interfere na forma como a gente se expressa, se posiciona e se relaciona com o mundo. Segundo Rolando Toro, o medo de viver inclui medo de crescer, medo de caminhar pela vida, medo de si mesmo, da rejeição, de ser usado, da diversidade. Nós somos diferentes, nós temos medo desse diferente. Porque é difícil conviver, temos medo da convivência. Temos medo de ser diferente do outro e também temos medo de sermos iguais. Olha que loucura! Nós temos medo do fracasso existencial, mas também temos medo do êxito. Poxa, você já tinha pensado sobre isso? Temos medo do futuro, temos medo da pobreza, temos medo de perder tempo. Já observou que temos medo de perder tempo? Medo de nos mover livremente. Medo de ser insuficiente, de ser incapaz, de viver experiências novas. Temos medo da agressividade do outro, da autoridade também, de perder a autonomia. A gente tem medo de ser discriminado por uma condição racial, intelectual e social. Temos medo da desvalorização, da desqualificação. Temos medo de nos manifestar, temos medo de envelhecer e são muitos outros medos. Quando todos esses medos estão ativos, a vida se contrai, o corpo se contrai, não acontece de forma fluida. Nos interrompemos e fortalecemos um personagem para nos defender disso. Um personagem que acreditamos ser. E a comunicação é uma das primeiras áreas que sofre, que de certa forma falha quando a gente não tem consciência de tudo aquilo que os pensamentos, que a mente traz, quando sentimos esses medos todos e quando estamos diante desses desafios de nos expressarmos publicamente. Faz sentido para você? E quando a gente passa a conhecer, começa a conhecer esses medos que eu acabei de citar, esses medos de viver, como Rolando Toro descreve, vai ficando mais fácil a gente compreender por que a expressão costuma travar. Porque a expressão é um ato de vida. Para me expressar, eu preciso me colocar, me manifestar, me posicionar, correr o risco do encontro ou do desencontro. E quando o medo de viver está ativo, a expressão é uma das primeiras coisas a se recolher, a se retrair. E é por isso que na visão do Rolando Toro está diretamente a esses medos mais amplos. E agora eu quero nomear, trazer para você alguns medos da expressão. Vamos lá, olha só. Temos medo de expressar o medo. Então, muitas vezes a gente não quer nem se expor, porque a gente não quer se mostrar vulnerável para o outro. E aí temos medo da expressão verbal, oral, escrita, de falar em público, de manifestar uma opinião, de passar pelo ridículo, de errar, da difamação. A gente tem medo até de brincar, é isso, a gente tem medo de participar de brincadeiras em grupo, de atividades grupais, de criar coisas novas, de dançar, de cantar, de pintar, de escrever, de fazer poesia, música. Temos medo de trazer o nosso artista. Temos medo do prazer, até do prazer, sabia disso? De expressar sofrimento, as nossas queixas e de sentir com intensidade. Tanto o prazer, a alegria, principalmente a alegria, como a raiva, o desejo, o amor. Expressar essas emoções, nós temos medos, temos muito medo de dizer não e de expressar queixas, arrependimentos, de se manifestar em tudo que é área. Veja só que loucura, por isso que falar em público não é só uma habilidade técnica, é expressão da vida, é um campo onde esses medos dominam se a gente não aprende a se conhecer, a se perceber. Por exemplo, na prática, isso aparece em situações muito concretas. Um estudante, muitas vezes ele domina o conteúdo, mas trava na apresentação. Às vezes é um excelente estudante. A pessoa escreve bem, mas tem medo de publicar um artigo, um livro. Às vezes o livro está pronto, mas tem medo de se posicionar, inclusive numa reunião. Ela tem ótimas ideias, mas ela se cala com medo de não ser aceita.
A pessoa sente com profundidade, mas ela tem medo da intimidade. E aí ela acaba sendo muito superficial nas relações. Ela não consegue se colocar de corpo inteiro, olho no olho, respirando junto com alguém, ali conectado em fusão. Em geral, estamos muito vivendo a vida não faz de conta. E acaba que esses medos vão criando ali um isolamento assustador. Muitos estão associados aos papéis sociais, desejamos ser notados, aceitos e usamos os papéis para atingir isso. Mas criamos uma armadura, porque sustentar uma autoimagem custa caro. Sem o autoconhecimento, ficamos perdidos, presos a ambiguidades, às polaridades. Mas se esquivar não é a solução, porque a vida sempre nos colocará diante do medo. O público muitas vezes não é um auditório cheio, pode ser apenas 3 pessoas. Às vezes colegas, amigos. Muitas pessoas têm medo de manifestar o que sentem, com medo de não serem aceitos. Já falei isso, a gente sabe disso, o julgamento está na mente o tempo todo. Quando esse medo é intenso, ele pode se configurar como uma fobia social e te paralisar e te deixar para trás. E ele aparece com muita frequência em pesquisas. Muita gente tem mais medo, eu vou dizer uma coisa que você não vai acreditar. Muitas pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer ou de empobrecer. Verdade, sério, eu já vi isso. No fundo, esse medo nasce de uma baixa autoestima, de uma autocrítica, de uma autoimagem distorcida, uma coisa que você acredita ser muito severa. Isso impacta diretamente nos teus objetivos, nos teus sonhos, no teu movimento pela vida. E sem o autoconhecimento, esse movimento se repete, esse padrão se repete. A pessoa muda de contexto, muda de público, mas o medo reaparece, porque não é sobre o palco que assusta, é o que o palco revela. E aí eu queria trazer uma fábula para você. Existe uma fábula indígena, não sei se você conhece, vamos lá. Um ratinho, ele vivia angustiado, porque tinha medo de gato. Com pena dele, um mago decidiu ajudá-lo e transformou em gato. Por um tempo, parecia que o problema tinha sido resolvido. Mas logo o gato passou a ter medo do cachorro. O mago, então, o transformou em cachorro. E como cachorro, ele passou a temer a pantera. De novo, o mago interveio e transformou ele em pantera. Mas como pantera, ele passou a ter medo do caçador. Nesse momento, o mago se deu por vencido e disse: não há nada que eu possa fazer por você. Qualquer forma que eu lhe dê, o seu coração continua sendo como o de um rato. Essa lenda, ela revela algo importante. O medo não se resolve mudando de forma, de papel ou de cenário, de jeito nenhum. Enquanto o ratinho acreditava que o medo estava sempre fora, no outro, na ameaça, na situação, ele permanecia preso ao mesmo estado interno. Mudava a forma, mas o medo seguia ali intacto. Com a gente acontece parecido, não é mesmo? A gente acha que o problema é o público, é o outro, é a sala, é a reunião, é a exposição, é o que está fora. E tenta controlar, tenta evitar, se prepara demais, se protege ou foge. Mas talvez a saída não seja eliminar o medo, não é mesmo? Talvez seja se relacionar com ele de um outro lugar. Porque o medo, quando a gente não olha para ele, ele assume o comando. A gente se fecha. Falar em público, então, acaba sendo um lugar privilegiado para perceber tudo isso como um sinal. Um ponto onde o medo de se expressar e o medo de viver se encontram. Quando começamos a reconhecer esses medos, sem brigar com eles, sem tentar julgá-los, analisá-los, algo se reorganiza. A fala deixa de ser um teste de valor pessoal e passa a ser a possibilidade de estarmos mais presentes na vida. O fato é que não dá para fugir de si mesmo quando a expressão trava, algo em nós também trava. Sabe por quê? Porque nós somos o medo. O corpo vai perdendo mobilidade, a respiração vai encurtando, vai ficando aqui. A voz é um grande esforço para sair. Veja só, diante do medo, a atenção ela vai se deslocando
da experiência que está acontecendo aqui com você e ela vai para o controle. Em vez de estarmos implicados no que dizemos, passamos a vigiar cada gesto, palavra possível nosso e do outro. Quando a pessoa começa a se escutar, a se compreender, a se reconhecer, não é só a fala que muda, a relação com a vida muda. E eu vou finalizando aqui esse vídeo com uma fala do Krishnamurti que diz assim: se você estivesse livre de todo medo, sabe o que aconteceria? Você faria exatamente aquilo que quer fazer. E quantas coisas ficam adiadas não por incapacidade, mas por medo, não é mesmo? Medo de errar, medo de amadurecer, medo de viver, de ser quem somos. Às vezes o medo parece que está protegendo você, mas visto mais de perto, ele também pode ser um lugar onde a gente se esconde. Temos medo de brilhar. Segundo Nelson Mandela, o nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados. O nosso medo mais profundo, sabe o que é? É saber que somos poderosos além da medida. Já tinha escutado isso? E eu vou me despedindo de você, te convidando para que tenha coragem de encarar esse medo, de falhar se for o caso, e também de se expressar lindamente em público. E eu te peço para que você se escreva aí nos comentários do que o medo que você sente hoje tem tentado te proteger e do que ele pode estar te afastando. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa aí seu like. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em outros jovens, para outras pessoas que também estão vivendo esse medo. E se não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, tá certo? E no próximo vídeo, já vou te dizendo, vou trazer 5 técnicas essenciais de oratória para te ajudar a se posicionar melhor diante do público e construir apresentações mais claras e consistentes. E a gente se encontra no próximo vídeo.